Bem-vindos. Vamos dar uma atualizada na nossa análise de Magazine Luiza. Aconteceu aí uma movimentação muito interessante, então a gente tem que ficar muito atento, porque pode estar confirmando justamente uma perda de uma estrutura muito relevante aí para a ação. Então a gente tem que ficar atento para não ser pego desprevenido e acabar tendo um prejuízo desnecessário, beleza? Vou começar aqui agora como eu tô experimentando esses últimos próximos vídeos, tá? Depois não esqueçam de deixar os comentários aí se ficou bom ou não, que a gente dá uma passada justamente nos fundamentos da empresa antes de fazer a análise gráfica, para justamente aí agregar um pouquinho mais de conteúdo para quem gosta dessa parte de fundamentos, que aí já facilita justamente para pegar o máximo de informações possíveis de cada ação, beleza? Então vamos começar aqui com o Magazine Luiza. Fundamentos, a gente tem aí valor atual, 2,35, dividendos não paga nada, queda aí nos últimos 12 meses 48,91%, então uma belíssima queda. Aqui, como sempre, aqui vamos olhar preço sobre o lucro, menos 17, então o mercado aí está muito pessimista, tá? A gente pode dizer até que está mais pessimista do que deveria, mas como a gente sabe aí, questões de fundamentos, né, o mercado e a parte aí de fundamentos do próprio país, né, não tá facilitando aí para o varejo, então o sentimento do mercado aí tá péssimo para esse setor. Preço sobre o valor patrimonial 1,58, então não tá caro definitivamente, tá? Não tá abaixo do 1, mas também tá bem interessante esse preço aí, tá? Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê justamente o lucro líquido, que foi diminuindo bastante, tá? Até mesmo aí também por causa de aquisições, várias aquisições que a Magazine Luiza fez nos últimos anos, mas a gente teve um pico em 2021, que praticamente todas as empresas de varejo tiveram, e depois aí 22 um grande prejuízo, e agora no ano de 2023 também vamos ter um prejuízo até maior do que o ano passado, tá? Patrimônio líquido 10 bilhões, aqui a dívida líquida 4,74 bilhões 744, então definitivamente é uma dívida alta, tá? Mas para o setor de varejo aí, pelo atual cenário que a gente tem aí de via, que tá pior ainda, então não tá dos piores, mas definitivamente o varejo é um setor aí bem complicado para essa parte, que são margens pequenas e acabam, como quem já está há bastante tempo no mercado sabe, né, o setor de varejo aí, invariavelmente as empresas uma hora acabam quebrando, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. Para quem gosta de investir a longo prazo, não é um setor muito interessante, tá? A gente pode ver aqui um pouquinho mais embaixo a receita líquida aumentando bastante, justamente até por causa dessas aquisições que a Magazine Luiza fez, aí destacando o Kabum, que é uma empresa aí que vende muito produto de informática, que era muito grande. Então ela foi juntando aí bastante coisa interessante para dentro da empresa. Então isso aí mostra bastante o aumento das receitas, tá? Então na parte de fundamentos, é uma empresa do varejo do Brasil, é a melhor, mas varejo é um setor complicado e tá complicado. Beleza? Agora vamos para o que interessa para o gráfico. A gente tinha justamente essa região marcada em vermelho aqui, ó, e a gente fechou hoje praticamente perdendo essa região, tá? Então isso aqui está praticamente mostrando que a gente está perdendo essa estrutura de alta não, perdão, essa estrutura de acumulação. Então a gente teria aqui a chance que era justamente romper essa reta e a gente está perdendo esse maior volume de negociação aqui na região dos 2,50. Então o pregão de hoje, sexta-feira, vai ser um pregão chave para justamente a gente conseguir ter uma leitura clara, tá? A gente agora vai passar por diário que vai ficar um pouquinho melhor, mas a gente tem aí no semanal testando o limite desse fundo, num cenário péssimo aí da bolsa. Então, tem que ficar atento, a gente confirmando a perda dessa região, a gente vai ter um grande ciclo corretivo que pode demorar bem mais aí do que o esperado, tá? Então, por isso que tem que ficar atento e por isso que um setor como o de varejo a gente tem que pesar a mão aí, maneirar a mão, né? Porque é um setor complicado para se operar
porque ele está totalmente aí numa maré pessimista. Tá? Então vamos passar aqui para o diário e a gente vai olhar justamente aqui o que nos trouxe até essa região. A gente teve o primeiro movimento de alta nesse fundo, tá? Seguido de movimento de queda, acumulação, movimento, reação dessa acumulação e o movimento corretivo que justamente deveria testar essa região, tá? E a gente está falhando, tá? A gente viu que a gente deixou o alto volume aqui, a gente tentou formar mais um aqui, não conseguiu, tentou formar outro aqui e não conseguiu, acumulou mais um pouco aqui e perdeu. Tá? Então a gente fechou basicamente nas mínimas do dia mesmo, de quinta-feira. Então esse cenário torna um cenário péssimo para as ações da Magazine Luiza. Tem tudo para a gente confirmar amanhã aí a perda dessa região. No caso, amanhã não, né? Hoje, porque o vídeo está saindo de manhã. Tá? Então a gente tem tudo para perder essa região dos 2,35 e vir testar aqui os R$ 2. Tá? E aí a gente vai ter a destruição basicamente de toda essa estrutura de acumulação e a gente pode acelerar os preços. Tá? Então o que a gente pode esperar aqui para as ações da Magazine Luiza caso a gente reverta? Tá? A gente teria que voltar a trabalhar acima dos 2,72. Tá? Então acho que para quem não comprou ações da Magazine Luiza, definitivamente esse não é o melhor horário para comprar, tá? Eu jamais compraria aqui. Eu tenho uma posição mínima aqui na volta dos 2,80, tá? Bem pequena por causa que justamente o setor de varejo eu não gosto muito de operar. Então eu fiquei com uma posição pequena só para caso subisse eu não ficasse fora. Então nada me custa estopar aqui na perda dessa região, tá? Mas eu gosto sempre de esperar a confirmação. Então, pensando em alta, eu teria que voltar a trabalhar acima dos 2,73. Antes disso, não tem motivos para comprar aqui na minha leitura, tá? Então eu jamais compraria. E agora a gente tem tudo para fechar abaixo dos 2,35 amanhã, tá? Na sexta-feira, e vir testar os R$ 2. E aí sim, a gente perdendo essa região, esquece, vai entrar mais um ciclo de baixa, confirmando justamente essa acumulação toda aqui como sendo uma acumulação de continuação. Voltando para o semanal aqui, tá? Então a gente teria toda essa região aqui como uma acumulação de continuação e teria mais uma pernada de baixa, onde a gente poderia aqui ver os preços vindo para casa de R$ 1 a 1,50 de novo, para depois tentar fazer alguma espécie de acumulação aqui para tentar retomar. Tá? Então, o caminho mais seguro a se fazer agora é aguardar, porque a gente tem tudo aí para justamente testar os R$ 2 e depois iniciar mais um ciclo de baixa. Compras mais seguras aqui seria justamente engolfar aqui esse candle do semanal que a gente está fechando na sexta-feira, e a gente tem essa reta aqui que seria também mais uma resistência forte, tá? Então a gente tem muito mais resistências do que suportes para encarar daqui para frente, e o melhor agora é ter cautela, deixar o preço trabalhar, mas tudo indica que a gente vai seguir em tendência de baixa nas ações da Magazine Luiza. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, já sabe, só deixar nos comentários. Assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!